Olá a todos, sejam bem-vindos em mais um vídeo comigo, professor Rodrigo, teólogo e pedagogo. Hoje gostaria de conversar com vocês sobre uma pessoa bem importante na história da igreja. Falar de São Tomás de Aquino, um grande pensador e escritor que condensou um pensamento cristão através da filosofia muito bem, que resultou numa influência muito grande em todo o cristianismo após essas contribuições. Tomás de Aquino morreu em março de 1274 e 49 anos depois, 49, 50 anos, se tornou santo. E o Papa Leão XIII declarou a sua obra como a única filosofia verdadeira. No período medieval, é marcado pela verdade revelada da fé e um domínio cristão sobre várias questões. Diferentemente da filosofia, que se baseava em princípios autoevidentes, enquanto a teologia apoiava na crença de Deus. Tomás nasceu num castelo a 6 quilômetros no norte de Aquino, no sul da Itália. Sobre um lugarejo de Roccasecca, junto à autoestrada Nápoles. Era o último filho do conde Adolfo de Aquino. Tomás era sobrinho de Frederico II. Aos 5 anos, foi enviado para a escola monástica Monte Cassino, mas depois de 9 anos, sua educação foi interrompida porque o rei, Frederico, no caso seu tio Frederico, expulsou os monges, pois ele alegava que eles estavam muito amistosos em relação ao Papa, o qual o Frederico via isso de maus olhos. No entanto, que o rei Frederico se colocou como Messias, montando uma religião de si, o qual solicitou que seu primeiro-ministro fizesse o papel de Pedro nessa construção que ele estava desenvolvendo, o qual esse recusou, que o levou a cegá-lo e colocá-lo em uma jaula. E à frente de todos, como um aviso. Frederico criou a Universidade de Nápoles, lá onde foi lá que Tomás aprendeu lógica e filosofia natural. Mas o que é lógica? Lógica deriva do grego logos, palavra ou linguagem, e significa algo como as regras do discurso, o qual Tomás via como instrumento. Nesse momento, ele se viu atraído pelos dominicanos, que tinha uma origem pedinte, similar aos franciscanos, mas eles já estavam orientados à educação. Mas isso levou a família a criticar, abalou toda a família por essa suposta afinidade de Tomás em relação aos dominicanos. Mas mesmo assim, Tomás ingressou
acabou ingressando nessa ordem, né? E abandonou os estudos em Nápoles. E começou a caminhar rumo a Paris, pois ele queria se dedicar aos estudos e entrar em contato com o Alberto Magno, que era um grande estudioso de Aristóteles na época. Então, com 19 anos, andou mais ou menos 130 quilômetros, mas quando estava já chegando em Roma, a sua mãe pediu a seus irmãos que o buscassem a cavalo. E assim o fizeram. Resgataram, entre aspas, ele, e o enviaram, ou trouxeram novamente ele para casa e prenderam ele numa torre do castelo, o qual ele ficou trancado durante 1 ano. Momento em que ele leu toda a obra de Aristóteles, Metafísica, e também leu toda a Bíblia. Metafísica seria o que, né? Além da física, né? Que é uma das obras bem importantes que Tomás acaba adquirindo conhecimento. Vou ler um trecho do livro 90 Minutos de São Tomás de Aquino, um livro de filosofia. Deixa eu pegar o nome do autor aqui para vocês. De Paul Stratton, São Tomás de Aquino em 90 minutos. Um livro bem bom, quiserem ler, sugiro. Dessa maneira, remonta a cadeia casual até a causa última das coisas, o primeiro motor, imóvel, que identifica como Deus. Tais argumentos, suporte filosófico, e assim a respeitabilidade intelectual, a fé cristã, esses resquícios de pensamento aristotélico, junto com resquícios platônicos, sobreviveram à Europa na Idade das Trevas. Eles foram absorvidos pelo cânone do ensino cristão, que se preservou nas isoladas comunidades religiosas, antes de emergir para se tornar a força intelectual dominante na Europa medieval. Alguns irmãos de Tomás se compadeceram em relação ao desejo do irmão, se uniram a ele e ajudaram ele a fugir desse castelo, dessa torre, e ele se pôs novamente a caminho rumo a Paris, onde estava o Alberto Magno, que ele já tinha interesse de encontrá-lo. Mas como ele não estava lá, estava em outro lugar, Tomás novamente andou mais alguns quilômetros até chegar a Alberto Magno. Para vocês terem ideia, Alberto Magno se tornou santo em 1931, padroeiro das ciências naturais contra as crenças heréticas. Alberto ficou impressionado com esse jovem vindo do sul da Itália, com apenas 21 anos. Mas, como eles não estavam nesse momento em Paris, e Alberto decidiu voltar para Paris e Tomás o acompanhou. E o porquê ir para Paris, né? A Universidade de Paris tinha uma certa liberdade, ou melhor, tinha uma liberdade em relação às autoridades civis e eclesiásticas da região, pois respondiam somente ao Papa. E devido à distância e à forma de comunicação, demorava muito tempo para se comunicar, então eles tinham uma certa liberdade para desenvolver os seus estudos, né? No século V, né, o Aristóteles é traduzido por cristãos nestorianos para o siríaco, variante do aramaico falado na Síria, depois traduzido para o hebraico, árabe, e somente alguns anos depois, já numa Espanha ocupada pelos mouros, Averroes, que era juiz, filósofo e médico,
traduziu o Aristóteles para o latim, que era a língua considerada falada, era a língua internacional, vamos dizer assim, né? Naquele momento. Era um momento também, logo após isso, um momento de transformação social, o qual começa a usar princípios do direito romano para trazer a questão nos tribunais, por exemplo, né? Aristóteles não era bem visto pelos conservadores porque compreendiam ele como uma via de desviar os fiéis. Mas, para Quino, a teologia poderia se tornar uma ciência por princípios racionais, usando desses princípios filosóficos. Durante esse momento, como os dominicanos começaram a ter uma expressão maior na educação e na universidade, eles começaram a solicitar o mesmo direito que os outros tinham em relação para exercer esse papel na universidade, o qual, no caso, ele sofreu um preconceito por ser de origem mendicante, e tal embate chegou ao seu auge em 1257, quando instituíram Tomás de Aquino como professor, e os seus adversários recorreram ao Papa, mas, no fim das contas, o Papa foi a favor dos dominicanos e o Tomás conseguiu manter o seu posto como professor. Tomás começou a escrever a Summa contra os Gentiles, que é a Summa contra os Gentios, que demonstra que a filosofia que demonstra aos católicos que a única filosofia verdadeira está além do entendimento humano. A Suma incorpora o pensamento de Aristóteles à teologia católica, do mesmo jeito que Agostinho incorporou Platão na teologia. Ao abrir o caminho para a razão, Tomás queria agora a prova da existência de Deus. Deus auto-evidente, uma questão de fé. Mesmo tendo precursor a ele um argumento ontológico, o qual estava muito alicerçado, que até mesmo em alguns lugares é usado atualmente, ele desenvolveu algo mais complexo em relação a essas questões. Por se tornar tão importante e desenvolver uma filosofia no qual demonstra filosoficamente, intelectualmente, as verdades da fé, se tornou de grande valia, de grande importância para a Igreja usá-lo como modelo de se declarar como a filosofia verdadeira. Foi nomeado conselheiro da Cúria em 1259. 2 anos depois morre o Papa, o Alexandre IV, e quem acaba assumindo o cargo é o Urbano IV, que, por medo de ser envenenado, se mudou de localidade,
o qual governava a igreja. Nesse período, Tomás produz assiduamente, compõe hinos, comentários bíblicos, uma vasta obra. E, a pedido do Papa, tratava de preparativos e estudos que tinha a intenção de unir a Igreja Católica Romana e a Igreja Bizantina. Em 1268, defendeu os dominicanos novamente e também lutou contra o radicalismo em relação ao pensamento aristotélico. Nesse período também ele refuta o maniqueísmo, que era marcado pelo dualismo, citando: o mal não existe como entidade positiva. É meramente uma falta de bem adequadamente informado. Mesmo quando cometendo os piores atos, sempre temos o bem em mente, ainda que seja apenas o nosso próprio. Em 1272, continuou a escrever a Suma Teológica. Pretendia incluir todo o pensamento moral, intelectual e teológico da Igreja Católica nesta obra. E nessa obra está também as 5 provas da existência de Deus. Via a felicidade humana como objetivo de todos e delimitou 4 virtudes cardeais que nos ajudam a alcançar a bondade moral, que é a prudência, a justiça, a força e a temperança. Em 1273, teve uma experiência mística, o que o levou a parar de escrever. Em 1274, é convocado pelo Papa Leão X para o segundo concílio de Lyon. Mas, como a viagem era longa, adoece e morre durante esta viagem. Em 1323, é canonizado pelo Papa João XXII. Em 1879, o Papa Leão XIII declara que as obras de São Tomás de Aquino são a única verdadeira filosofia. Aqui eu evidenciei de uma forma sintética uma vida de grande importância, marcada pela espiritualidade e pela intelectualidade de uma pessoa, de um santo muito importante para o pensamento cristão. Está tão enraizado que muitas vezes nem percebemos. A Suma é uma Suma Teológica escrita por Tomás. É uma grande obra, complexa e de grande importância para nós. Espero que você tenha gostado desse momento de reflexão e de conhecimento de um grande teólogo. Caso você tenha curiosidade de procurar ler de uma forma introdutória São Tomás de Aquino, eu indico o livro que eu também usei para esse vídeo, que é São Tomás de Aquino em 90 minutos, da editora Jorge Zahar, editor, escrito por Paul Strathern. Um grande abraço, fique com Deus, compartilhe esse vídeo, porque conhecimento
é importante para desenvolver a sua fé. Ainda mais um conhecimento teológico.